Olá, este é o canal Teologia Missional. Você já se inscreveu em nosso canal? Não? Então faça agora, porque assim você ficará por dentro de todas as novidades. Não se esqueça também de acionar o sininho. O assunto de hoje é redenção. Na verdade, é uma provocação a respeito de redenção para ver se nós sabemos do que estamos falando quando o assunto é redenção. Se você, assim como eu, já participa há algum tempo da igreja, certamente deve ter escutado centenas de vezes esta palavra, redenção. Provavelmente você até tenha resistido um pouquinho em dar o play neste vídeo, afinal de contas, quem não sabe o que é redenção? Basta que nós participemos de um culto evangélico e lá ouviremos falar da graça de Deus, do amor de Deus, da redenção em Jesus. E o famoso versículo que quase todo crente, todo evangélico, todo cristão sabe de cor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é redenção. Tanto que este é um dos primeiros versos, um dos primeiros versículos que nós aprendemos, que nós decoramos, é o mais decorado pelos cristãos. Em Jesus, Deus redimiu a humanidade. Somos salvos. Redenção é salvação. E assim nós poderíamos continuar falando e explicando aquilo que nós sabemos sobre redenção. Mas será que, com tudo isso, nós realmente definimos alguma coisa? Será que realmente compreendemos, na prática, o que é esta redenção operada por Deus? Ou será que esta é apenas mais uma daquelas palavras que, de tanto escutarmos, de tanto utilizarmos, nós já nem refletimos mais sobre o seu real significado? Você já parou para pensar também que essa palavra, talvez tão significativa para você enquanto cristão, pode não significar absolutamente nada e ser totalmente estranho e sem sentido para aquela pessoa que vem participar como visitante de um culto a primeira vez? Então, afinal de contas, o que é redenção? O que nós sabemos ou achamos que sabemos a seu respeito? Poderíamos começar consultando um dicionário. Lá certamente encontraremos o verbete redenção. Encontraríamos significados que certamente seriam de grande ajuda para ampliar a nossa compreensão sobre redenção. Redenção significa salvação, resgate, libertação, auxílio, está lá no dicionário. Vem do verbo redimir. E falando em redimir, se você olhar agora esta palavra, o conceito se amplia. Salvar, resgatar, libertar, reaver, livrar, compensar, ressarcir, expiar, remir. Mas eu quero propor um teste para você. Pense aí numa frase com a palavra redenção, ou uma variação. Redenção, redimiu, remir, redentor. Exemplo, Deus redimiu a humanidade, ou eu fui redimido. Jesus é o meu redentor. Pegou aí a frase? Agora faça o seguinte. Pense nesta frase substituindo a palavra que você utilizou para redentor ou para redimiu. Coloque qualquer outra palavra destes significados que nós encontramos no dicionário. A frase eu fui redimido, por exemplo, ficaria eu fui salvo, eu fui resgatado, eu fui liberto, eu fui ressarcido, eu fui compensado. Se você utilizou a frase Jesus me redimiu, então, ao modificar e utilizar outras palavras, poderíamos pensar em Jesus me compensou, Jesus me ressarciu, Jesus me salvou, Jesus me libertou, e assim por diante. Percebe? Depois de um exercício como este, você tem certeza que ainda sabe o significado de redenção? Sem dúvida, um dos nossos problemas em comunicar o Evangelho está no vício de linguagem, nos chavões que nós acabamos repetindo e desenvolvendo como se todo mundo soubesse aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos querendo transmitir. Eu não tenho preconceito com palavras. Procuro utilizá-las com cuidado, é verdade, pensando no seu significado, procurando aplicar cada palavra da forma mais objetiva possível. É claro que isso não vai me deixar imune aos erros, aos equívocos, mas me ajuda a ampliar o meu vocabulário, procurando aplicar melhor as palavras em cada frase, em cada contexto, em cada fala. Vamos lá então, o que seria esta redenção bíblica operada por Deus e que nós, cristãos, tanto prezamos?
A palavra predileta da igreja e que é utilizada como sinônimo para redenção, sem dúvida é salvação. Tendo aí estas duas palavras em mente, salvação e redenção, a pergunta inevitável que qualquer visitante da igreja poderia fazer é: salvo, vocês foram salvos, mas salvos de quê? O que você responderia para alguém que vem ali pela primeira vez como visitante no culto da tua igreja e ele escuta a palavra redenção e vai te perguntar: mas o que vocês querem dizer com redenção? Quem salvou vocês e, afinal de contas, você foi salvo de quê? O que você responderia? Ah, que isso? Essa é fácil, eu fui salvo do pecado, óbvio. Você responde isso e espera que o seu amigo fique satisfeito com a resposta, mas ao olhar para ele você percebe que ele continua te olhando com aquela cara como se você não tivesse dado resposta nenhuma. Sabe por quê? Porque ele não faz a menor ideia do que você está falando, ele não sabe ainda o que significa. Ele sabe o que é ser salvo quando alguém está se afogando. Ele assiste filmes, então ele provavelmente sabe o que é ser salvo, resgatado de uma fera que está prestes a devorá-lo. Ele também sabe o que é ser salvo, resgatado de um incêndio. Mas salvo do pecado? Como assim? Viu só? Nunca é tão simples. E vejam só, se não conseguimos explicar o que é redenção, o que é salvação para alguém de fora da igreja, se nós não conseguimos transmitir o que é o pecado, se temos tanta dificuldade para explicar o que é a salvação, de que Deus nos salvou, talvez seja porque no fundo, nós também não sabemos. E nós ainda nos admiramos que as pessoas não curtam muito esse negócio de igreja, de participar de um culto. Ficamos surpresos com a dificuldade que a igreja tem para comunicar o evangelho. Fazemos reuniões para traçar estratégias missionárias, maneiras de alcançar as pessoas com o evangelho, e nós mesmos, no fundo, não sabemos muito bem por que as queremos alcançar e que mensagem é essa que nós temos para transmitir. O básico que nós precisamos entender é que o enredo bíblico, a narrativa das Escrituras, ela conta uma história. Começa com Deus criando todas as coisas. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. Tudo é feito sob uma avaliação. Deus ele faz as coisas, ele cria todas as coisas e ao final ele avalia. Conforme Gênesis 1:31, Deus olha para essa sua criação e diz: nossa, uau, ficou bom, ficou muito bom. Mas basta que nós leiamos um pouco mais adiante para perceber que alguma coisa aconteceu e corrompeu toda essa boa criação de Deus. Vejamos o que diz lá em Gênesis 6, o verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Bom, o registro daquilo que aconteceu está em Gênesis 3. Nós chamamos de queda. O ser humano caiu, ele caiu em pecado, ele se rebelou contra Deus. Desde então, toda a obra das mãos humanas, todo o desenvolvimento cultural empreendido pela humanidade acontece em rebelião contra Deus. E diante disso, o que Deus ele vai fazer? Será que ele vai destruir tudo e recomeçar? Começar de novo? Não. Deus inicia o plano de redenção. Você aí da igreja certamente já escutou do plano da salvação. Deus ele começa a agir no mundo. Ele começa a agir na humanidade para redimir todas as coisas. Deus deseja poder olhar novamente para a sua criação e dizer: ficou bom, está bom, muito bom. Não é preciso muito esforço de nossa parte para, ao olharmos a realidade à nossa volta, constatarmos que o meio ambiente, as relações humanas, tudo está corrompido. As coisas não refletem mais aquele muito bom de Deus. Deu aí para entender por que é tão importante nós resgatarmos e compreendermos a abrangência e a profundidade da palavra redenção? Trata-se de um termo extremamente importante por sua abrangência. Tem a ver com aquilo que Deus passou a fazer, com aquilo que Deus passou a realizar após a queda.
Um texto importante no Antigo Testamento para nós começarmos a compreender a redenção é, sem dúvida, Gênesis 12, especialmente os 3 primeiros versículos. É o chamado de Abraão. Claro que tudo vai sim culminar em Jesus, nos Evangelhos, o nosso Redentor. Vejam, eu não quero aqui fazer um vídeo longo demais, então eu espero que nós tenhamos conseguido provocar você para uma busca mais intensa a respeito do significado dessa palavra redenção que nós tanto escutamos e que nós também tanto utilizamos. Eu estou ciente também de que apresentei muito mais perguntas do que dei respostas aqui. Foi de propósito. Nosso objetivo com este vídeo foi exatamente este, muito mais provocar a reflexão do que dar respostas simples e fáceis. O ponto é o seguinte, conforme os comentários e as perguntas que vocês deixarem aqui embaixo, pode ser que nós venhamos a fazer um novo vídeo, outros vídeos sobre este mesmo tema da redenção. Então por hoje é só, que Deus abençoe vocês, seja você uma bênção aí onde Deus te colocou.